Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Segundou. Espero que você tenha sentido a minha falta, porque já se passaram 2 semanas desde o nosso último encontro. Mas o importante é que eu estou de volta, então simbora! Você pode até não saber os detalhes da reforma da Previdência, mas com certeza você sabe que esse é o principal projeto que tramita hoje no Congresso. E na Casa Legislativa do seu estado, você sabe quais são os principais projetos em discussão? Os deputados estaduais goianos entraram no período de recesso e a CBN Goiânia conversou com o presidente da casa sobre as atividades do primeiro semestre. Esse é o tema do 16º episódio do Segundou. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pelo roteiro e edição desse conteúdo. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o recesso começou no dia 4 de julho, uma quinta-feira. Na última sessão antes das férias, os deputados aprovaram o projeto do governo que autoriza Goiás a aderir ao regime de recuperação fiscal. O regime é um plano de socorro federal a estados em situação financeira grave. Uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu a permissão para que Goiás ingressasse no RRF. Uma das vantagens é que o Estado pode suspender por 6 meses o pagamento de 6 empréstimos garantidos pelo Tesouro Nacional. Pois bem, esse projeto foi aprovado na Assembleia na última sessão, mas o curioso é que o governo não precisava dessa aprovação para aderir ao RRF. Nós perguntamos ao presidente da Casa, o deputado Lissauer Vieira, do PSB, por que o projeto foi para a Assembleia se não havia essa obrigatoriedade. Na realidade, não é a questão do Executivo dividir a responsabilidade com o Legislativo, até porque nós somos poderes independentes, mas poderes harmônicos. E eu acho que tudo que se trata com relação à população do Estado de Goiás, os poderes têm que estar em diálogo e em harmonia. O que o governador nos justificou e mostrou para os deputados, depois que saiu essa notícia que a Secretaria do Tesouro Nacional falou que não era obrigatório, e a gente sabe disso. O projeto de lei para o regime de recuperação fiscal, ele será tratado de uma forma diferente e tem 6 meses para ser discutido isso. O que o governador queria e nos pediu foi que, através da liminar do ministro Gilmar Mendes, ele foi até o ministro da Economia, Paulo Guedes, para poder conversar sobre uma questão emergencial para o Estado de Goiás. E esse pedido da equipe econômica do Ministério da Economia era que tivesse uma autorização prévia do Poder Legislativo para o Estado de Goiás ser reconsiderada a classificação C nos bancos que podem emprestar recursos para o Estado. O governo federal entraria de avalista e Goiás poderia imediatamente buscar um apoio financeiro, um subsídio financeiro através de empréstimo desses bancos. Então a intenção do governador era ter o aval da Assembleia Legislativa para nós podermos dar esse fôlego de 6 meses. Agora, a discussão sobre o RRF, ela começa a partir de agora. Nós precisamos sentar, dialogar todos os poderes, sabemos de todas as dificuldades do Estado, mas eu também entendo que o regime de recuperação fiscal talvez seja um remédio muito amargo para o Estado de Goiás e uma impossibilidade de você poder fazer investimentos necessários para a população. Então eu acho que esse diálogo tem que ser discutido, nós demos esse fôlego de 6 meses e agora queremos discutir medidas um pouco menos duras do que a adesão do Estado ao RRF. Mas por que o RRF pode ser amargo? Quais são as consequências diretas do regime à população? Lissauer Vieira teve que explicar esse ponto. O regime de recuperação fiscal, ele te impõe várias questões que você é obrigado a seguir. Uma delas, eu cito o exemplo aqui, é acabar com alguns benefícios de servidores públicos. Outra é diminuir consideravelmente, ano após ano, os incentivos fiscais. Outra é vender estatais como Saneago, Celg e GT. Então isso são medidas muito duras, que vêm de uma vez só.
para a população do estado de Goiás. A hora que você fala em tirar quinquênio de servidores, licença-prêmio de servidores, demitir funcionários comissionados, diminuir o índice da folha, a hora que você fala em tirar incentivos fiscais, você está mexendo com empregos, com famílias, com vidas, com pessoas que trabalham e com o desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Então isso é muito preocupante para nós. Eu acho que esse remédio é muito amargo. De acordo com estatísticas divulgadas no site da Assembleia Legislativa, no primeiro semestre de 2019, foram aprovadas mais propostas do que em todo o ano de 2018. Em 5 meses, foram aprovadas 1.517 proposições, a maioria de iniciativa dos próprios deputados. Um levantamento feito pelo Jornal Popular sobre a aprovação dos projetos enviados pelo governo estadual dá um termômetro de como anda a relação dos deputados com o governador. Ronaldo Caiado enviou 44 projetos e teve sucesso em 37. Entre outros assuntos importantes discutidos pela Casa no primeiro semestre estão: reeleição da mesa diretora. Foi aprovado o projeto que permite a reeleição dos deputados que ocupam cargo de direção na Assembleia, incluindo o presidente. Passe livre estudantil. O governo estadual até pensou em modificar as regras do passe livre para restringir o benefício e economizar. Mas, diante da resistência popular que chegou até os deputados, o projeto foi retirado da pauta sem previsão de volta. Saída da Agência Goiana de Regulação da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Atualmente, para aumentar o valor da passagem de ônibus, é necessário que a AGR, órgão estadual, aprove o cálculo. O governo tentou mudar isso e se isentar do debate sobre transporte coletivo, mas diante da rejeição dos parlamentares, também foi obrigado a recuar. Fim da terceira classe na segurança pública de Goiás. Foi aprovada ainda no primeiro mês de atividades, em fevereiro, uma das promessas de campanha de Caiado, que era acabar com a terceira classe de policiais. Essa categoria recebia R$ 1.500 de salário e foi automaticamente promovida para receber um salário de R$ 5.700. O impacto aos cofres públicos previsto para 2019 é de 140 milhões. Podemos dizer que algumas pautas de ordem financeira dominaram o debate na Assembleia no primeiro semestre. Uma delas, a relativa ao 12º, que é um repasse previsto na lei que o governo estadual deve fazer à Assembleia. O presidente Lissauer Vieira explicou para a gente o que está em jogo. Eu quero primeiro deixar claro aqui para todos os ouvintes que às vezes algumas pessoas falam que a Assembleia quer mais dinheiro. Não. Nós queremos o que está aprovado em lei e o que é os recursos do Poder Legislativo. A Constituição fala que o Poder Legislativo não pode, nenhum poder, não é o de Goiás, não, são todos, não pode receber menos que 3% da receita do Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto, o valor que é aprovado na lei orçamentária anual é o valor que vigora e vale para o exercício. Nós temos lá 3 grupos distintos. O grupo 1, que é gastos com pessoal, os grupos 3 e 4, que é gasto com manutenção e com investimentos no Poder Legislativo. O grupo 1, o governo vem cumprindo integralmente, até porque se não cumprisse nós não pagaríamos a folha dos servidores. Vem cumprindo integralmente. A discussão do 12º é os repasses dos grupos 3 e 4, que é manutenção e investimento. Nós temos um orçamento aprovado onde o governo vem repassando bem menos do que o orçamento que nós temos aprovado em lei, na lei orçamentária anual. Segunda coisa, a Constituição fala que é obrigatório repassar o 12º até o dia 20 de cada mês. Eles estão repassando no dia 10 do mês seguinte, com 20 dias de atraso. Essa discussão que nós estamos abrindo. Os deputados voltam ao trabalho no dia 1º de agosto. Entre os assuntos importantes previstos para o primeiro semestre estão a reforma da Previdência, caso a reforma nacional mantenha estados e municípios de fora, e a proposta que reduz o repasse de recursos para a Universidade Estadual de Goiás. Confira agora outras notícias importantes para essa semana. A íntegra do projeto do Plano Diretor já está publicada no site da Câmara Municipal de Goiânia. São mais de 2.500 páginas que devem ser analisadas pela Câmara na volta do recesso parlamentar municipal. A realização do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, segue indefinida.
Na última sexta-feira, eu conversei com o assessor da Secretaria de Cultura de Goiás, o Almiro Marcos, e ele disse que há muita coisa em jogo em relação à realização do FICA. No momento, a área jurídica da pasta está analisando contratos dos anos anteriores para ver se houve irregularidades. As dívidas da cultura em Goiás são de mais de 60 milhões de reais. O governador Ronaldo Caiado vai entregar a medalha do Guardião a 149 militares e a 31 civis, entre eles o vice-governador Lincoln TJ e sua esposa, a vereadora Priscila TJ. Secretários e presidentes de poderes também serão agraciados. O presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, e o líder do governo na Assembleia, Bruno Peixoto, também vão receber a medalha. O Segundou de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você e até segunda que vem.